Recentemente, o bilionário Elon Musk, CEO da SpaceX, causou polêmica em suas redes sociais depois de uma publicação de um dos seus tweets ali. Nesse caso, estamos falando de uma mensagem curta que dizia: alienígenas construíram as pirâmides. Obviamente. Com essas sutis 5 palavras, Elon Musk foi parar nos assuntos mais comentados naquele dia, chegando até a ser respondido por diversas autoridades do Egito. A coisa ficou meio tensa, viu? E tudo começou com essa frase que em pouco tempo atingiu proporções inimagináveis, tendo mais de 87 mil retweets e comentários, sendo a maioria deles expondo opiniões contrárias à afirmação de Elon. Conhecendo o comportamento dele nas suas redes sociais, esse tweet provavelmente foi apenas uma piada irônica feita por ele, na intenção talvez de criar um engajamento, ou vai saber o que mais, né? Mas também tem pessoas que acreditam que Elon Musk sabe coisas demais sobre alienígenas. E você tá querendo saber mais, né, sobre isso? Então vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Retratação. Bom, após esse tweet e tudo ser badalado nas redes sociais, todo mundo comentando o que ele tinha feito, sua tentativa de se retratar veio na forma de 3 tweets. No primeiro, ele brincou dizendo Ramsés II era alienígena. No próximo, respondeu de forma mais séria: a Grande Pirâmide no Egito foi a mais alta estrutura feita por humanos por 3.800 anos. Em seguida, ele concluiu enviando links com matérias da BBC que explicaram detalhes da construção, porém isso não impediu os efeitos da repercussão da sua fala. Respostas duras. Apesar da sua tentativa de amenizar as coisas, deixando claro que o seu primeiro tweet era uma piada, isso não foi suficiente para impedir a repercussão negativa que sucedeu à viralização da sua publicação. O mais impressionante foi que até mesmo autoridades do próprio governo egípcio se posicionaram contra as falas de Elon Musk, assim como diversos especialistas na história do país pelo mundo. Uma das primeiras manifestações veio por parte da ministra de Cooperação Internacional do Egito, Rania Al-Mashat, que disse: eu acompanho seu trabalho com muita admiração. Eu o convido e a SpaceX para explorar os textos sobre como as pirâmides foram construídas e também para conferir as tumbas dos que construíram as pirâmides. No dia seguinte, o egiptólogo Zahi Hawass gravou um vídeo em resposta a Musk, onde fez duras críticas diretas ali ao CEO da SpaceX, dizendo que as suas falas eram uma completa alucinação. Zahi trabalha no governo egípcio, sendo responsável por encontrar as tais tumbas que a ministra Rania comentou no tweet anterior, assim como diversas outras que estavam completamente perdidas, soterradas ali, e até recentemente isso, viu? Sendo ele uma pessoa que contribuiu de maneira inestimável para a exploração do conhecimento sobre uma das primeiras e mais interessantes sociedades humanas, né? Na sua tentativa de fazer uma piada, Elon acabou se tornando piada entre todos que estavam acompanhando aquela treta toda, o que fez ele acabar deixando a coisa meio que de lado. Mas afinal, por que essa teoria surgiu e por que ela causou uma repercussão tão negativa assim? Vem comigo que a gente vai entender agora. Os alienígenas construtores. Quando eu propus comentar essa teoria, imagino que muitos de vocês reviraram os olhos por achar desnecessário explicar uma teoria, né, tão estranha quanto essa. Mas muitos de vocês certamente ouviram essa teoria a vida inteira. Mas será que realmente vocês se aprofundaram nos detalhes dela? Depois comenta se tinha alguma coisa nesse trecho do vídeo que você não sabia sobre a teoria, tá? Mas depois que eu falar sobre ela. Bom, para vocês que estão boiando no assunto, a teoria de que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas começaram na realidade com autores que dedicaram suas vidas buscando trazer ali explicações para os elementos complicados da realidade. Um desses autores foi Frank Joseph, que desde 1987 publicou uma série de livros que focam em teorias sobre a continuidade lendária de Atlântida. De 1993 a 2007, Frank foi editor-chefe na revista de pseudo-arqueologia Ancient America, e foi nessa revista que os primeiros artigos científicos com comprovação da teoria de que alienígenas teriam influenciado na evolução humana no passado começaram a ser publicados. Segundo esses teóricos, as pirâmides seriam construções avançadíssimas, isso para que fossem construídas por sociedades humanas antigas, que
que não seriam tecnologicamente e nem intelectualmente capazes de fazer isso. Portanto, segundo a teoria, seres extraterrestres teriam vindo para o planeta Terra. Sua capacidade tecnológica era inigualável e eles foram tratados como deuses pelos egípcios. Assim, a teoria defende que muitos faraós, na realidade, seriam alienígenas e que esses seres, por meio do seu conhecimento avançado, teriam guiado a sociedade egípcia a construir monumentos inigualáveis, como as grandes pirâmides. Algo que reforça essa ideia seria o fato de que há diversas pirâmides pelo mundo, que estão alinhadas entre si, mesmo que tenham sido feitas por povos que nunca tiveram contato nenhum entre si. Por conta disso, eles imaginam que os alienígenas teriam influenciado ali diversas culturas a construírem as pirâmides para um projeto específico desconhecido para nós, né? Só que, família, quando encaramos com um olhar mais cético para a coisa toda, fica óbvio que não se passa de apenas uma grande teoria, né? Contrapontos. Para começar, realmente existem pirâmides que estão alinhadas, porém, existem muito mais pirâmides que não estão alinhadas pelo mundo por uma margem gigantesca. Isso porque, de todas as formas geométricas possíveis, as pirâmides são a forma mais simples que podem ser replicadas em tamanhos gigantescos, né? Por exemplo, para erguer um prédio como um arranha-céu, você precisa de diversos cálculos estruturais e técnicas para balancear o peso da estrutura e permitir que ele se mantenha parado ali sem despencar. Quando não se tem acesso à engenharia avançada, nós somos obrigados a tentar utilizar recursos mais simples. Por isso que prédios com mais de 5 andares é uma invenção muito recente na história humana. Uma das formas mais simples de alcançar alturas impressionantes de uma maneira segura seria através de uma pirâmide. Na realidade, hoje em dia essa teoria que eu falei já se tornou tão batida que são realmente poucas pessoas que acreditam que ela seja verdadeira de fato. Mas aí você se questiona, então como ela gerou uma repercussão tão negativa se é uma teoria antiga? Bom, por mais que no final das contas essa possa parecer apenas uma teoria divertida para se entreter imaginando histórias alternativas para o desenvolvimento humano, na prática ela se baseia e traz uns problemas muito pesados, viu? Verdades obscuras. Tem um detalhezinho aí, família, bem curioso na vida de Frank, que faz dele um exemplo definitivamente a não ser seguido, já que seu evento mais notório em vida, na realidade foi a fundação de partidos antissemitas e até mesmo apoiadores daquela doutrina terrível da Alemanha de 45, né? Não vou nem falar aqui, porque vocês sabem como é. Antissemitismo e pseudo-arqueologia. Bom, família, a gente precisa entender o que significa pseudo-arqueologia. E se tratando de certos tipos de sociedade pelo mundo, essa é uma teoria que anda lado a lado com teorias muito complexas, viu? E também muito prejudiciais, né, para nós como espécie humana. Isso porque, por meio da pseudo-arqueologia, muitos grupos antissemitas utilizaram essa teoria para justificar os seus preconceitos com povos de outras culturas e etnias. Sempre que uma construção impressionante é feita em um país de primeiro mundo, que se sente superior aos outros, essa construção é uma prova da capacidade intelectual e tecnológica do seu povo. Porém, quando esses monumentos impossíveis são encontrados em países de terceiro mundo, os pseudo-arqueólogos afirmam que foram obras de alienígenas. O preconceito dos alienígenas do passado. É por conta disso que quando nós estamos vendo teorias ali que estão rondando pela internet sobre culturas antigas, é sempre muito importante você tentar entender o contexto de quem está desenvolvendo essas ideias, tá? Por exemplo, um dos principais escritores que desenvolveram a ideologia por trás da teoria dos alienígenas começou a produzir na década de 60 até ser contratado por Frank. Seu nome era Erich von Däniken, que posteriormente se tornou muito famoso por ser o escritor de Eram os Deuses Astronautas, que se tornou um campeão de vendas por décadas. No livro, ele reuniu todos os seus artigos produzidos por Frank em uma obra única, que firmava a tese central de que nenhuma civilização antiga teria conhecimento técnico suficiente
para erguer estruturas tão majestosas. Portanto, eles precisariam ter sido ajudados ali por seres alienígenas, algo que é considerado uma visão muito preconceituosa pelos historiadores. Como eu disse anteriormente, essa ideia supostamente definida por Herc só se aplica às obras majestosas construídas por culturas não europeias. Da teoria para a prática. Isso tudo só seria, no final das contas, papo doido de gente maluca. Mas no mundo em que vivemos, onde ainda existe muita coisa que não deveria existir mais, é meio complicado, e um autor desse ficando na frente dos holofotes complica ainda mais a disseminação de assuntos que são delicados, né, família? E é justamente por conta dessa complicação toda que a gente tomou muito cuidado aqui para não ofender nenhuma cultura ou etnia na hora de trazer as informações sobre as teorias e também a publicação de Elon Musk para vocês. Até porque muita coisa ruim ainda continua acontecendo, infelizmente, né? Mas vamos continuar. Lado pessoal. E é justamente por conta do preconceito que paira sobre essas teorias que Elon Musk foi tão repreendido quando tentou fazer uma piada ali sobre o tema. Mesmo que ele tenha confirmado não acreditar na teoria, Elon Musk é influente e visto no mundo como uma pessoa bem-sucedida o suficiente para que uma grande parcela de seguidores acabem levando ele a sério. Inclusive quando ele tenta fazer uma brincadeira, né? Uma pessoa que já não entende as questões que o mundo passa e que já passou, lendo um tweet pode acabar se inspirando para espalhar mais informação, continuar com ideias complicadas, e aí o mundo fica cada vez mais difícil de ser levado, pô. Vamos evoluir, né? A gente tem que evoluir. Bom, e citando o próprio Elon Musk, a Grande Pirâmide do Egito foi a mais alta estrutura feita por humanos por 3.800 anos. Então, meus queridos, nós sabemos, humanos, tá? Humanos. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito interessante porque a gente entrou sobre um fato que viralizou e entendeu toda a questão em volta disso daí. E claro que isso também serve para outros temas e para nós como seres humanos evoluirmos cada vez mais, tá? Deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo e a gente se vê no próximo então. Um abraço, fica bem, até a próxima, valeu!